Oi, gente, Roberto Arrilo Bíscaro aqui. O título original da docu-série em 3 episódios, Mestres da Enganação, que a Netflix colocou no catálogo, é The Puppet Master, o mestre dos fantoches, porque esse vagabundo, né, que a série mostra, ele manipulava e manipula as vítimas dele, igual aqueles fantoches de corda, assim, o movimento que ele queria que as pessoas fizessem, elas faziam mediante charme, mediante medo, tá? Cada um dos 3 episódios tem uma duração um pouquinho diferente. Deu para perceber que é um truque dos documentaristas, né? Onde a história tinha um gancho, um cliffhanger, parava, no capítulo 1 e 2 paravam, que é para a gente continuar. Uma coisa boa, se é que eu posso dizer boa desse documentário, que é horrível a história, é aquelas assim, ó, de cair o queixo, é assim, eu incluso, né, sou brasileiro, às vezes a gente tem essa mania de, aqui as leis não funcionam, as pessoas fazem os crimes e saem impunes, lá fora funciona melhor, a gente não especifica direito onde é esse lá fora, a gente nem sabe direito como que funciona esse lá fora, mas a gente acha que aqui não é bom, né? Dá uma olhada nesse documentário aí, você vai ver como que lá fora, no caso Inglaterra, né, Grã-Bretanha, tem vagabundo que a justiça coloca na rua por questões técnicas, porque tem que colocar porque é da lei, e esse vagabundo volta a fazer coisas horríveis. Não estou dando spoiler, gente, logo do começo do documentário, você vê que tem 2 linhas temporais. Uma dos filhos da atual vítima tentando encontrar essa mãe, começa com aí, e depois volta lá nos anos 90, e aí você vai conhecer mais umas 2 ou 3 falcatruas que esse desgraçado cometeu, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É um britânico que mentia dizendo que ele era espião, ele era do MI5. MI5 é o serviço secreto britânico, é onde trabalha o James Bond, né? Então, ele usava essa identidade de agente secreta para fazer, por exemplo, nos anos 90, um cara lá, que é o tal do John, ele fez com que o John acreditasse que ele era agente secreto do MI5. Esse John arregimentou 2 moças e essas 3 pessoas ficaram 10 anos vagando pela Inglaterra, trabalhando para ele, extorquindo dinheiro das famílias para dar para o John. Você fala, que absurdo. Olha, quando ele arregimentou essas pessoas, o IRA, Exército Republicano Irlandês, explodia metade das coisas lá. Então, tem um certo sentido. E a gente tem que lembrar o seguinte também, né? A gente está assistindo a um documentário chamado Mestres da Enganação. A gente já sabe que vai ser uma história enganada. Porque assim, eu estou dizendo isso porque eu também fico, mas sabe como uma dessa? O cara, se ele fosse agente secreto, ele não ia dizer que ele é agente secreto. Só que às vezes você não pensa isso. Eu consegui talvez pensar isso, acho que até falado na série, né? Um agente secreto não diz que é agente secreto, mas você vai saber. Pode ser que você pense assim, não, comigo ele confia, ele se abriu. Não sei o que pode passar pela cabeça. Daí é que eu acho um defeitinho, mas talvez nesses documentários, além dos crimes, às vezes a gente vê psicólogos, né, pessoas da área acadêmica falando. Nesse aí poderia ter, né, uns psicólogozinhos falando sobre o síndrome de Estocolmo, o que é, como que a gente se deixa às vezes enganar, pelo menos para a gente começar a pensar e não ficar julgando aquelas pessoas, porque pelas entrevistas aquelas pessoas não são estúpidas, eram pessoas que estavam fazendo universidade e caíram, né, no golpe desse cara, e não foram só elas. A gente vê que enquanto esses dos anos 90 aí ficavam escondidos ou perambulavam pela Inglaterra ouvindo Duran Duran, uma das minhas bandas favoritas, coitado do Duran Duran, não merecia esse vagabundo aí tocando a música deles o tempo todo. Mas enfim, enquanto eles perambulavam e ficavam escondendo pela Grã-Bretanha, dá para perceber que o meliante estava enganando outras pessoas, uma norte-americana, sempre falando, né, que ele era um espião, que a pessoa ia para a escola de espionagem, enfim. E, paralelo a isso, tem uma história que se passa no presente, que são os 2 filhos de uma mulher que era uma mãe super amorosa, que conheceu esse John e virou outra pessoa, tá? E eles querem, inclusive, recuperar
o contato com a mãe. Assim, é muito bacana. E tem uma coisa que me chamou a atenção também, o seguinte. Em filmes, né, que tem esses caras que enganam, muito frequentemente eles são meio glamorizados, romantizados, como se eles fossem engraçadinhos, né? Esse documentário poderia ter ido mais ou menos por esse caminho, porque se o cara diz que ele é agente do MI5, se ele tem a mesma profissão do James Bond, eles poderiam fazer vinhetas musicais tipo James Bond, poderiam fazer reencenações como se ele tivesse aquele glamour do James Bond. Podia emprestar um pouco de glamour para esse vagabundo, né? A gente viu quase o tempo todo as entrevistas com as vítimas e as famílias das vítimas. A gente é constantemente lembrado do seguinte: não tem nenhum glamour, não tem nenhum charme. Olha como ele detonou a vida dessas pobres pessoas. Tá? Então, por esse sentido, é um documentário muito bom, sem contar que a história prendeu muito a minha atenção, porque é daquelas assim, né? O que eu falei no começo do vídeo. De cair o queixo. Tchau.